A paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesse dia que se chama hoje para aqui gravar o estudo hoje de 2 Reis capítulo 17, de 41, aleluia, versículos, né? Vamos falar da história do último rei de Israel, antes deles serem exilados, né? Presos na mão dos inimigos, irmãos. Isso se cumpriu. O último rei de Israel chama Oséias, e nós vamos agora ler a história e aprender. Algo que vai nos fazer estar mais atentos, irmãos, com a palavra do Senhor nosso Deus, né? O versículo 1 fala assim: No ano do 10º de Acais, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel e Samaria 9 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel, como foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. E Oséias ficou sendo-lhe servo dele, pagava-lhe tributo. Irmão, não tem pecadinho e pecadão. Pecado maior ou menor, todos são pecados, cada um com a sua consequência. Mas todo pecado, irmãos, o final dele, a palavra diz que é a morte. Seja ele uma raposinha ou uma grande, todos vão destruir a vinha, todos vão destruir a vida de quem está vivendo na prática do pecado. Então o pecado tem que ser confessado, abandonado, e o Senhor Jesus, ele opera a libertação, para a gente não ser mais preso na lei do pecado, irmãos. Ele se manifestou na cruz do Calvário para quebrar esse mal. E aqui a gente vê que por Oséias e o povo de Israel viver nessa prática, ainda, irmãos, pagava-lhe tributo ao inimigo. Irmão, pessoas hoje não vão dar o dinheiro ao adversário, mas sabe, irmãos, vão ficar dependentes dele. Uma comparação aqui com tributo, servindo a ele, irmãos, em áreas da sua vida do jeito que ele quer. Aqui o rei, irmãos, não era liberto, irmãos. E o povo junto pagava tributo ao inimigo. Pessoas hoje estão fazendo coisas que o adversário quer porque não estão libertos. Cristo Jesus, ele pode neste momento agora, se você crer, abrir o seu coração, te dar libertação por completo, aleluia. Versículo 4, porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração. Olha, irmãos, o inimigo aqui de Oséias não viu verdade nele, viu falsidade. Irmão, isso é sério, irmãos. Porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria. Cada ano como dantes, então o rei da Síria o encerrou, aprisionou na casa do cárcere. Não viu que ele estava andando certo, irmãos, e o aprisionou no cárcere, diz a palavra. Irmão, quem está longe do Senhor, na vida do pecado, está preso no cárcere, irmãos. Está precisando de salvação, de libertação. Cristo, Senhor, mais uma vez eu vou falar isso, pode te libertar agora, só depende de você crer, aleluia. Versículo 5, porque o rei da Síria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e o cercou 3 anos. E no 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fez-lo habitar em Ala, em Abor, junto ao rio de Gozã, na cidade dos Medos. 7, porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que fizeram subir da terra do Egito e debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Versículo 8, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançará fora diante dos filhos de Israel, dos reis de Israel que lhe fizeram. 9, vamos ler até o 10, irmãos, para a gente entender aqui o que o assunto está dizendo. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre das atalaias até a cidade fortificada. Levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Então os irmãos vê que na história que estamos contando aqui, irmãos, 1 Reis, 2 Reis, quantas vezes, aqui na parte norte que estamos falando, vamos chegar na parte sul ainda, irmãos, aleluia, o povo foi a pecar, o povo foi a transgredir, o povo foi a fazer o que era contrário à lei de Deus. Irmãos, quantos profetas? Eliseu, Elias, outros Deus levantou. O profeta novo que fala lá a palavra, depois o velho, né? Que conta aquela história lá no capítulo 13, e outros, irmãos, foram levantados. Outros que eu não vou citar o nome aqui, mas os irmãos que estão vendo aí todos os vídeos, sabem. Se você não viu ainda, irmãos, veja lá. Volte aí na parte de vídeos, lá no início do primeiro livro de Reis.
1 Reis, né? Capítulo 1. Venha vendo aqui. Até hoje nós estamos no 17 para a glória de Deus. Quantas vezes o povo quis ficar no erro, na prática do pecado. Não é diferente de hoje, irmãos. O líder, o guia está falando, está dizendo, está mostrando na palavra, está ensinando, está mostrando dentro da Escritura Sagrada o caminho que leva para o céu. As pessoas querem ficar na prática do erro, na prática do pecado, na desobediência a Deus, irmão, e vão ficar presos na mão do adversário, vão dar legalidade para o diabo entrar na sua casa e destruir. Isso aconteceu com o Reino do Norte, irmãos, foi levado a cativo. Irmão, imagina só, milhares de judeus, irmãos, indo a pé, andando, horas, dias, para a terra do inimigo, irmãos, e sendo cativo lá, igual nós citamos aqui. Isso é muito sério, irmãos. O versículo 11, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocar a ira do Senhor. Provocaram a ira do Senhor. 12, serviram a ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera, não fareis estas coisas. 13, o Senhor divertiu Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos, guardai-vos os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme toda a lei que eu ordenei a vossos pais, eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. 14, porque não deram ouvidos antes de endurecer a sua serviço, como a servido de seus pais, que não creram ao Senhor, seu Deus. 15, rejeitaram os seus estatutos, sua aliança que fizera com seus pais, como também a sua advertência, como protestara contra eles, seguiram a vaidade, tomaram-se vãos, como também seguiram as nações e estavam ao redor deles, os quais o Senhor lhes tinha ordenado que não as imitassem. 16, e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, adoraram todas as estrelas do céu e serviram a Baal. Irmão, olha a lista de coisas que Deus veio aqui dar ao escritor do livro de Reis, que o povo fez, praticou, provocou a ira do Senhor. Irmãos, quando alguém provoca alguém, é porque tem ciência do que está fazendo. Não é criança, irmãos, que não entende, não sabe discernir o que é certo e errado. Irmão, o povo estava nessa situação porque provocou a ira do Senhor, quis ser desobediente, quis brincar, quis fazer pouco caso, quis caçoar, quis escarnecer de Deus, e a palavra fala em Gálatas para nós que Deus não se deixa escarnecer. Eles pararam na mão do inimigo para ficar exilados, presos. Isso é sério, irmãos. Fica um alerta de Deus para a sua vida e para a minha. Servimos ao Senhor de todo o nosso coração, fazendo a sua vontade, aleluia. 17 em diante, tem um título que fala assim, repovoamento de Israel. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos, suas filhas, deram-se às adivinhações, criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Agouros eram feiticeiros, pessoas que mexem com a feitiçaria, com a magia negra e outras coisas mais, irmãos. Isso é abominação aos olhos de Deus. Nos dias de hoje nós vemos pessoas que estão dentro de um templo, que não abrem o coração para o Senhor e vai procurar essas coisas. Irmãos, está trazendo maldição, está trazendo o mal, a morte espiritual para a sua vida, e não se arrependem disso, irmãos. Isso é sério. Versículo 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e tirou de diante da sua face, mas nada ficou senão somente a tribo de Judá, que ainda, irmãos, tinha reis que faziam o que era reto aos olhos do Senhor. E lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer com Judá. Não vou adiantar aqui não. 19, até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel, que eles fizeram. Então os irmãos vê que até Judá, irmãos, ela vai entrar por esse caminho da desobediência. Irmão, não nos deixemos nos contaminar com o mundo, com as coisas desse mundo, irmãos. O adversário quer falar que Deus não é verdade, que Deus é mentira, que a palavra do Senhor não é verdade. Isso que é o trabalho dele, irmãos. Não nos deixemos nos contaminar. Versículo 20. Por isso o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os expulsou da sua presença. 21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, e Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez cometer um grande pecado. Vamos ler, irmãos, até o 24, para a gente entender aqui o assunto aqui. Aleluia. 22, assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados de Jeroboão tinham feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como lhe falara pelo ministério de todos os seus
servos, os profetas. Assim foi Israel expulso da terra, a Síria até o dia de hoje. E a Síria trouxe a gente de Babel, de Cutã, de Ava, de Armate, de Servaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugares dos filhos de Israel. Eles tomaram Samaria em herança e habitaram na sua cidade. Então os irmãos veem que os inimigos tiram Israel da sua terra, levam para a terra deles e põem outros povos que eles trouxeram cativos ali. Irmão, Deus não quer que este mal chegue na sua vida e na minha. Deus não quer que você, como fala lá em Deuteronômio 28, os 14 primeiros versículos, 15, são de bênção, irmãos. Mas os demais, que é maldição, são praticamente 3 vezes 14, 28, 38, 42, mais ou menos isso aí, irmãos. Aproximadamente isso. De maldição por não obedecer. E tem uma das passagens lá que fala assim, ó, na parte da maldição, vai edificar a sua casa, até a sua mulher não vai ser dele, vai ser tirada dele e dado ao outro. Irmãos, cuidado. Muitos vivem isso nos dias de hoje, irmãos. Luta, fala que está servindo o Senhor, mas está se enganando a si próprio. A palavra está sendo pregada, edifica uma casa, até faz um casamento, irmãos, e acaba ele entrando no caminho do pecado, irmãos. Aquela esposa dele vai ser de outro e aquela casa ele vai perder. Cuidado, irmãos. E ali eu estou falando de um dos mandamentos, mas tem muitos outros lá. Que Deus em Cristo Jesus, através da leitura, à luz da sua palavra, abra os nossos olhos, irmãos, e sejamos firmes no Senhor. Aleluia. Versículo 25 em diante. Bendito seja Deus. Sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram o Senhor. E o Senhor mandou entre eles leões que mataram algum deles. Olha, irmãos, continuavam na desobediência. A Bíblia diz que Deus mandou leões e mataram alguns deles. Fala assim, Deus faz isso? Faz, irmãos. Deus permite vir um mal. Deus permite vir, às vezes, uma tempestade, algo assim, para ver se a gente acorda, irmãos. Desperta. A Bíblia fala assim, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. E pessoas não querem ser despertadas, querem continuar na dureza do coração. Versículo 26. Por isso falaram ao rei da Síria, dizendo, a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não se sabe o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre ela, eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, leva ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que habite lá e ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, habitou em Betel, ele ensinou como deviam temer ao Senhor. Olha, irmãos, esse sacerdote é algo assim, irmãos, para a gente parar e pensar, falar, Deus, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim aqui. Ele foi levado cativo por desobediência, por não temer ao Senhor, por não fazer o que era reto aos olhos de Deus, irmãos. Irmãos, se você voltar um pouco lá em Êxodo, quando fala de Moisés, fala de Arão, fala de Ur, a história fala, a Bíblia não dá esse detalhe, irmãos, que Ur, quando o povo foi ter com ele lá para desobediência, ele e Arão seguram a mão de Moisés ali no capítulo 17, e depois Ur continua na fidelidade. Ur, por não ceder à vontade do povo, o povo foi e o matou. Isso está na história, irmãos, não está escrito na Bíblia. Para ficar bem claro, para você não falar que a gente está falando heresia aqui. E depois o povo vai a Arão. Você vê que até o capítulo 29, 30 fala de Ur, depois não fala mais. E Arão não fez o que Ur fez, irmãos, por temer o povo. Falhou. Cedeu à vontade do povo, fez o bezerro de ouro. Irmão, nós temos que, no meio da geração corrompida, no meio do povo que não quer servir o Senhor, no meio da geração que quer ir para o caminho mau, você tem que ser diferente. Ah, irmãos, que custa a nossa vida, irmãos. Preguemos a verdade, falemos da verdade, fiquemos com a verdade. Irmão, nós temos que falar igual Paulo em Gálatas 2:20, irmãos. Melhor é estar com o Senhor. Viver para mim é lucro. Melhor é estar com o Senhor, estar firmado no propósito de servir o Senhor, irmãos, de todo o nosso coração. Aleluia! Louvado seja Deus. A gente vê que esse sacerdote, irmãos, teve que vir ensinar como se teme ao Senhor com verdade. Olha, irmãos, que lição para ele. Se ele acordou, irmãos, ele despertou, nós vamos estar lendo aqui para ver. Versículo 28. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportava Samaria, habitou em Betel, lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. 29.
Porém, cada nação fez os seus deuses, os puseram nas casas dos altos, que os maretanos fizeram. Cada nação, nas cidades em que habitava, a gente vê, irmãos, falar aqui dos samaritanos, né? A nação samaritana aqui, que a gente sabe que na história não falavam com os judeus. É um mestiço de povos, né, que veio essa nação, esses samaritanos aqui. A gente vê que no livro de Reis, começando lá no primeiro livro, já veio falando deles, e aqui continua falando, né? Aleluia, para a gente ficar bem situado da Escritura Sagrada quando a gente lê outras partes aqui. Versículo, aleluia, 30. E os de Betel fizeram Sucote, Benote, e os de Cutã fizeram Nergal, os de Amate fizeram Acima, os heveus fizeram Nibas, e Tartaque, e os Servarvitas queimaram seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deus de Farvaim, aleluia. 32. Assim temiam ao Senhor os dos mais humildes, fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério na casa dos lugares altos. 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a deuses, segundo o costume das nações, dentre os quais tinham sido transportados. Então, irmão, a gente vê que o povo de Deus aqui lembrou-se do Senhor e começou a temer o Senhor. Só que, irmãos, não tem mistura, irmãos. O povo de hoje, trazendo a luz da Bíblia, aqui, trazendo para os dias hoje, estão fazendo mistura. Vão nos cultos, nos templos, adoram o Senhor, mas querem, irmãos, estar aliançados com o mundo, com o costume do mundo, com a prática, isso que sai de um culto racional. A Bíblia fala assim, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala assim, de corpo, alma e espírito íntegro, repreensível para a vinda do Senhor. A Bíblia diz assim, irmãos, que temos que apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não pode ter mistura com as coisas do mundo, com a idolatria, com o pecado, com coisas que tiram nós da presença do Senhor. E o povo de Israel aqui, irmãos, como muitos nos dias de hoje, querem fazer essa mistura, essa mesclagem, uma salada religiosa. Não, servir a Deus, irmãos. Ou nós servimos a Deus ou o diabo. Ou servimos a Deus inteiramente. Deus quer você por inteiro. O povo que estava fazendo uma salada, irmãos, acha que estava, vou fazer um pouco para Deus e um pouco para as coisas do mundo. Não, Deus quer você por inteiro. Inteiro. Versículo 34. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazendo segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei, segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles. Eles ordenaram dizendo, não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Olha a ordem de Deus, irmão, a receita de Deus como médico para a nossa vida. 36, mas o Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com o braço estendido, a estes temereis, a ele vos inclinareis, a ele sacrificareis. E os estatutos, as ordenanças, a lei, o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de fazer todos os dias e não temereis a outros deuses. Deus deixou isso escrito para nós hoje também, irmãos, aleluia. 38, e a aliança que fiz convosco não vos esquecereis e não temereis a outros deuses. 39. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, a ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Irmão, alguém falou, lembrou, disse o que está escrito na lei, não quiseram dar ouvido. É a geração de hoje está assim também, irmãos. 41. Encerramos hoje o capítulo 17 de 2 Reis. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam às suas imagens de escultura. Também seus filhos e os filhos dos seus filhos, como fizeram seus pais, assim fizeram eles até o dia de hoje. Então, irmãos, a gente vê que o Senhor vem usando os guias hoje, os pastores, os líderes, para levar a palavra, para ensinar o caminho, para falar da verdade, que liberta, que salva, que cura, e Jesus vai voltar um dia para buscar a sua igreja. A palavra de Deus é remédio, é cura, é libertação. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Ele é maravilhoso, ele é abençoador. Jesus, ele não sonega bem algum aqueles que o buscam. Jesus, ele tem misericórdia, ele ajuda, ele entende, ele sabe, mas ele quer que você
o confesse. Você que o conhece, larga a mão dessa mistura religiosa, sirva ao Senhor. Olha aqui, a palavra, ela é o caminho. Ela é o caminho, não precisa de atalho, de ajuda. Não, Ele é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele vem até você através desse vídeo para que você o sirva de toda a sua alma, todo o seu entendimento, todo o amor do seu coração a Ele. Amém? Segunda Reis, irmãos, capítulo 17 encerrado. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja. Irmãos, fica aqui o nosso agradecimento a todos que estão aí se inscrevendo, ajudando a gente, compartilhando os links aí. Continue fazendo isso, irmãos. Vamos ganhar almas para o reino de Deus, seja aí na sua cidade, seja em outro estado, aonde essa palavra chegar, que Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, faça uma grande obra na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus.